A prática do esporte é sempre positiva, mas para uma pessoa com deficiência, a superação dos limites que acontece no esporte pode ser uma experiência transformadora. Eu vou conversar agora com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, sobre o esporte paralímpico. Andrew, essa superação trazida pelo esporte, esse é um dos objetivos do esporte paralímpico? Sem dúvida, um dos objetivos é mudar a percepção que a sociedade tem em relação às pessoas com deficiência. Então, isso se dá pela superação, pela experiência que as pessoas têm quando assistem um atleta paralímpico e veem ali performances que às vezes eles não esperavam de uma pessoa com deficiência. Então, essa quebra de perspectiva ajuda a modificar a percepção e a gente só consegue mudar a realidade quando a gente muda a percepção. Então, é um dos objetivos. Mostrar, né, que a pessoa mesmo tendo alguma deficiência não precisa ficar, né, em casa, pode sair do sedentarismo. Exato, e nem toda pessoa com deficiência vai ser atleta paralímpico, como nem toda pessoa sem deficiência vira atleta olímpico. Mas eu acho que inspira as pessoas que de repente não vão chegar ao alto rendimento, enfim, a saírem de casa, a fazer uma atividade física para a saúde, para a inclusão, para encontrar novos amigos, para ter uma vida ativa, né? Eu brinco muito porque eu digo o seguinte: ninguém que me vê correndo ali onde eu moro de manhã, olha para mim e fala, lá vai um atleta olímpico. Mas eu estou ali cuidando da minha saúde, eu estou ali vendo gente que eu gosto, às vezes estou fazendo isso com minha família. Então, é exercício de cidadania. Acho que o esporte tem essa capacidade de fazer o bem de vários aspectos para todo mundo. E com a pessoa com deficiência não é diferente. Agora, a pessoa com deficiência também ela tem outras necessidades, né? Às vezes não é tão fácil para ela fazer um esporte, né? Não dá para ser em qualquer lugar, né? Já existem esses lugares aqui no Brasil para ela conseguir praticar o esporte dela? Existem toda cidade tem uma associação de pessoas com deficiência e normalmente essas associações têm um departamento ou alguém que cuida da área esportiva. E normalmente se faz ou um convênio com uma entidade ou do Sistema S ou com uma escola, sempre se consegue arrumar um local em que a pessoa com deficiência consiga fazer a sua atividade física. O maior desafio, na verdade, é a questão do transporte, né? Esse é o nosso maior desafio na iniciação do atleta paralímpico, é como levá-lo da casa dele ao local de treinamento pela questão de acessibilidade, principalmente quem usa transporte público em cidades não tão grandes, em que os meios de transporte, tipo BRT, VLT, metrô, esses veículos mais novos já têm. Agora, quem precisa de ônibus enfrenta grandes problemas ainda para se locomover. Então, temos muitos desafios ainda. Quando a gente está falando do alto rendimento, menos, mas quando a gente está falando ali da base ou da pessoa com deficiência que só quer se exercitar. Eu vi que depois dos Jogos Paralímpicos de Londres, a quantidade de praticantes de esporte, dos esportes paralímpicos aumentou, em alguns casos, mais de 30%, né? Assim, isso é um legado que pode ser esperado aqui para o Brasil também? Não tenho dúvida, eu acho que 30% vai ser pouco. Porque as pessoas viram aqui, né? Então, quando você está próximo, fisicamente, vendo ali acontecer, a gente teve mais de 2.100.000 pessoas que assistiram, pagaram ingresso, assistiram jogos ali, nas instalações, no Parque Olímpico, no Engenhão, enfim, Deodoro. É lógico, nem todas elas tinham deficiência, mas um número grande de pessoas com deficiência assistiu à Paralimpíada. Em média, 3 vezes mais pessoas com deficiência assistiram lá, né, a Paralimpíada do que em relação aos Jogos Olímpicos. Então, é um grande número. A gente espera também que tenha inspirado outras pessoas que não tenham deficiência e que tenham um amigo com deficiência. Então, você vai entusiasmando, criando uma rede positiva ao redor da atividade física, né? A atividade física não é só importante para o atleta, é importante para todos nós. Então, é importante também que a pessoa com deficiência enxergue dessa forma. Nem todo mundo vai ser atleta paralímpico, mas todos podem ter o benefício do esporte. E quem motiva são os ídolos. Então, quem viu Petrúcio, Clodoaldo, Daniel Dias, Terezinha, enfim, tem uma geração grande aí de atletas para se inspirar. E qual é o papel do Comitê Paralímpico Brasileiro nessa organização, nesse estímulo ao esporte? O Comitê Paralímpico Brasileiro é a entidade, digamos assim, maior, ou guarda-chuva, como a gente chama, mas a gente promove o esporte desde a base até o alto rendimento. Então, a gente tem competições como a Paralimpíada Escolar, a gente tem competições nas idades ali de formação ainda, a gente tem programas em que a gente capacita, por exemplo, profissionais de educação física
do sistema de ensino, ou seja, do professor de educação física do sistema público de ensino fundamental e médio, para fazer com que eles aprendam a lidar com a criança com deficiência. Normalmente, criança com deficiência na aula de educação física é dispensada. Né? Fica aí, não precisa, vai se expor, vai se machucar. E essa criança ou jovem tem o direito de fazer atividade física, e a atividade física vai fazer bem para ela, e ao incluí-la no meio da aula com todas as outras crianças, vai fazer bem às crianças que não têm deficiência. Né? Esse exercício de colocar todo mundo em proximidade, de quebrar realmente, né, estigmas e barreiras, as crianças com deficiência verem que não tem nada demais em uma criança que tem algum tipo de deficiência. Então, acho que o esporte serve para isso também, né? O esporte é uma grande ferramenta de educação, ainda subutilizada no nosso país, infelizmente. Isso já está acontecendo, essa inclusão nas aulas escolares? Já, nos últimos anos, ao longo de muitos anos, a gente vem capacitando profissionais, então, e no Brasil todo. Já fomos para Soure, na Ilha do Marajó, já fomos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem em muitas cidades e estados, alguns estados fazem um trabalho mais ampliado. A gente está fazendo um trabalho agora com Mato Grosso, em que a gente vai para cidades assim... a gente vai para Cuiabá, mas vai para cidades que estão a mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá também, para fazer essa capacitação. Pessoas com deficiência, crianças com deficiência estão em todo o Brasil. Então, quanto mais capilaridade a gente puder dar a esse trabalho, melhor. E aí vai do talento, né? E aí o Comitê Paralímpico tem diversos programas para diversos níveis. Se alguma dessas crianças se destacar, tiver potencial, a gente observa nas nossas competições ou na Paralimpíada Escolar, e atrai para os nossos programas. E aí a gente começa a tratar do atleta. Aí começa a desenvolver, dependendo do potencial, até chegar numa Paralimpíada no mais alto rendimento. Que já é um outro patamar, né? O atleta... Já é o atleta, né? Que é diferente. Então, e cada patamar desse a gente vai dando um nível de serviço diferente, né? Vai cada vez mais específico, cada vez mais, eu diria, mais avançado, mais intenso e também mais caro, né? Quer dizer, uma estrutura de um atleta paralímpico, você tem uma série de profissionais ao redor dele, não é só o treinador, é preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo esportivo, enfim, você tem um time ao redor de cada atleta individual e das modalidades coletivas. E pelo fato de ser um atleta com deficiência, essa equipe precisa ser maior? Tem mais gente? Normalmente ela não é maior, mas ela é mais especializada, né? Então você tem ali características em cada tipo de deficiência que esses profissionais precisam conhecer bem, né? A gente está falando de atletas, estamos falando daqueles que 1/100º de segundo decide uma medalha, que um pouquinho mais de velocidade faz ganhar, né, a diferença da prata e do ouro. Então, sim, você não tem alguém que precise, dependendo da modalidade, sim, você precisa de um auxiliar. Por exemplo, o atleta cego, ele precisa do atleta guia, né, no atletismo. Então, o atleta guia é aquele que corre do lado do atleta cego, né, ligado a ele, para orientá-lo na pista. Na bocha, a gente tem a posição do calheiro, que enfim, ele auxilia o atleta no direcionamento para onde ele vai fazer os arremessos dele com a bocha. Então, alguns têm específicos, né? Você tem o ciclismo para cegos, você tem um piloto tandem, né? Aquela bicicleta para 2 lugares, então um piloto que vai na frente, que ele vai dando a direção e tem que pedalar em sincronia com o cego. Então, só nesses casos muito específicos. Nos outros, não. São os mesmos profissionais do esporte convencional, mas que se especializaram aí na área da pessoa com deficiência. Você citou agora, né, alguns exemplos, né? A gente vê que é muito variado, né? Cada tipo de deficiência requer uma coisa assim, muito específica. Isso complica na organização, por exemplo, dos Jogos Paralímpicos? Esse é um complicador adicional, é uma característica, né? Então a gente já está habituado. Mas sim, você tem são 22 modalidades no programa paralímpico. Então, né, a gente não está falando de uma ou duas, é uma complexidade grande. E dentro de cada modalidade, às vezes você tem mais áreas de deficiência, né? Então você tem, por exemplo, atletismo, natação e algumas outras modalidades, você tem cadeirantes, você tem amputados, você tem paralisados cerebrais, você tem cegos e deficientes visuais, você tem atletas com deficiência intelectual. Cada um tem sua especificidade, no que diz respeito à preparação, mas também na regra da competição. Então, sim, é um complicador e tem as categorias, né, de acordo com o nível de deficiência. Mas a regra muda dentro da mesma competição de acordo com a deficiência que o atleta tem? Por exemplo, uma prova de atletismo, vamos lá, prova de 100 metros rasos no atletismo convencional, você não pode ter apoio. Para o cego, você tem o atleta guia. Nas provas de revezamento, o cego total não é ele que passa o bastão, quem passa é o atleta guia. Então, são modificações na regra
que fazem com que essa pessoa possa... Agora, não que seja diferente na mesma prova, a regra é diferente, não. Não, são todos cegos, então todos vão competir dentro das mesmas regras. Então, em cada prova tem uma regra para aquela prova. Exato. Não que na mesma prova regras diferentes se apliquem, não. E agora, em novembro, vão acontecer os Jogos Paralímpicos Escolares, né? Como vai ser esse evento? Esse é um dos eventos mais importantes que a gente faz, porque é o início. São delegações estaduais, então é o time de Tocantins, contra o time de Pernambuco, contra o time de São Paulo, contra o time do Rio Grande do Sul, em 12 modalidades, e que eles competem entre si, e são mais de 1.200 atletas, né? 1.200 crianças e jovens com deficiência. Então, ali é um celeiro de talentos brutos. Ali a gente descobriu o Alain Fonteles, ali a gente descobriu o Petrúcio, que, enfim, bateu recorde mundial, medalhista de ouro agora. Então, a gente tem uma série de atletas que saíram de lá, foram descobertos, né, ali. Agora, também tem uma função social, né, a Paralimpíada Escolar, no sentido de que, primeiro, a gente obriga, entre aspas, por como as inscrições são pelos governos estaduais, né, secretarias de esporte, secretarias de educação, aqui esses órgãos façam suas seletivas estaduais. Então, no mínimo, a gente está replicando em cada unidade da federação uma seletiva, uma competição e fazendo o poder público local atuar junto ao esporte paralímpico daquela localidade. Isso é muito importante. E tem um efeito de trazer essas crianças e jovens para o esporte. Alguns deles não vão seguir a carreira, mas tem um efeito muito forte quando uma criança, por exemplo, cega do Maranhão, conhece uma criança cega de repente do Mato Grosso do Sul, né, que tem a mesma deficiência, mora no outro estado, tem outros costumes, mas tem a mesma deficiência. Isso cria, tem esse efeito de tirar, de certa forma, tira aquela sensação de certo isolamento, de que só eu tenho, né, aquela questão de só eu tenho essa deficiência, isso é injusto e tal. E ela se percebe não mais tão sozinha, né? Tem outras crianças que têm o mesmo tipo de deficiência, que moram nesse mesmo país, mas em outros lugares. Isso ajuda, essa troca é muito bacana. A gente percebe que a parte fora da competição é tão importante quanto para essas crianças que voltam para as suas cidades, então voltam também com maior reconhecimento da sua própria comunidade, né? Pô, fulano foi lá para a Paralimpíada Escolar, voltou, ganhou uma medalha, então começa a valorizá-las também, como pessoas com deficiência. Então isso é muito forte, é muito importante. Tem efeito, assim, as conquistas esportivas, tem efeito em outras áreas da vida, por exemplo, escolar, alunos, vocês têm esses dados, assim, se isso afeta positivamente em outras áreas? Sem dúvida, quer dizer, você tem, por exemplo, as questões escolares, vamos lá, os ídolos de Paralimpíada, como se refletem nessas crianças que vêm à Paralimpíada Escolar. A gente leva, às vezes, grandes atletas que são medalhões, assim, né, Terezinha, Antônio Tenório, para a Paralimpíada Escolar. E eles são tietados por essas crianças como se eles fossem o Neymar numa escolinha de futebol. Então tem sim um efeito, e esse efeito é de inspiração, né? Todo mundo que começou a fazer esporte, ou a esmagadora maioria, começou a inspirar em algum atleta, em um ídolo. Então é importante que a criança com deficiência tenha ídolos que também têm deficiência, né? É importante que ela goste do Neymar, que ela goste, sei lá, do Guga, que ela goste, enfim, uma série de atletas que não tenham deficiência, mas é importante também eles terem referenciais de pessoas de sucesso que têm deficiência, né? É um modelo real, se ele chegou, eu chego também. Então, isso é muito importante. E a gente também tem os benefícios do esporte, por exemplo, na Paralimpíada Escolar, que são benefícios que trabalho em equipe, enfim, são uma série, o esporte traz uma série de valores que são muito importantes para a criança com e sem deficiência. É uma grande pena que no nosso país a aula de educação física na escola ainda seja percebida às vezes como um segundo recreio, né? Não, que bacana, eu vou jogar bola. A aula de educação física é um momento de educação também, de transmissão de valores, enfim, de ensinar através do esporte, e não um outro momento de diversão daquelas crianças. E as crianças conseguem transpor isso, por exemplo, né, uma criança com deficiência que conseguiu correr uma corrida, completar, nadar, sei lá quantas piscinas, ela, assim, quando ela vê, poxa, eu consegui isso, será que ela consegue também fazer um trabalho escolar, uma pesquisa mais profunda? Poxa, eu posso, né? Tem essa transposição? Tem e eu tenho um exemplo muito interessante. O nosso vice-presidente no Comitê Paralímpico, ele é um atleta de futebol, foi um atleta de futebol de 5, bicampeão paralímpico,
E ele era um menino que gostava muito de futebol. Hoje ele já tem 39 anos, mas quando ele tinha 10, 12, que foi quando ele perdeu a visão totalmente, ele tem uma história muito interessante, porque ele queria ser jogador de futebol. Quando ele perdeu a visão, ele falou, bom, acabou, né? Nunca vou ser jogador de futebol. Quando ele foi estudar no colégio, numa instituição religiosa para cegos, lá em São Paulo, ele ouviu uma algazarra, um barulho, e perguntou para a irmã, qual que é esse barulho? Né? Que barulho é esse? Ela falou, são as crianças jogando bola. Ele falou, mas aqui não é um instituto de cegos? Ela falou, mas são eles que estão jogando bola. Isso despertou um clique nele, ele começou a jogar futebol. E ele conta, né? Eu acho que a história ela é forte porque ele conta. Ele falou assim, eu vivi um processo que eu chamo de reabilitação emocional. Porque quando eu me vi capaz de jogar futebol, eu me vi capaz de estudar, eu me vi capaz de trabalhar. Então, ele depois se formou em Direito, ele exerceu advocacia, na mesma época em que era atleta paralímpico. Hoje ele é nosso vice-presidente, um cara extremamente capaz, pai de família, advogado. Enfim, e o que possibilitou isso? Ele foi o esporte, porque ele se percebeu capaz de coisas que ele não se imaginava capaz no primeiro momento, por ser cego. Então, o esporte ajuda a isso, né? Se eu, né, alguém na cadeira de rodas, se eu jogo basquete, eu posso trabalhar, eu posso namorar, eu posso ter uma família, posso ter amigos, eu posso me divertir, posso ser um cidadão produtivo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem, assim, são muitos, milhares de casos desses, e de mães de crianças, né, com deficiência que falam assim, olha, meu filho era revoltado com a condição dele de pessoa com deficiência, ele não aceitava. E quando ele entrou no esporte, ele começou a lidar melhor com isso e hoje já, enfim, ele tem uma outra postura diante da própria deficiência. O esporte de ponta, no geral, né, assim, já investe muito em tecnologia, novas descobertas, né, assim, e no esporte paralímpico, a mesma coisa. Isso se consegue se traduzir, chegar até a pessoa, por exemplo, uma cadeira de rodas mais rápida, ela vai chegar até o consumidor comum, a pessoa com deficiência que não é um atleta de ponta, vai também se beneficiar com esses avanços? Esse mercado que a gente chama de tecnologia assistiva, né, é como se fosse a Fórmula 1 para o mercado automotivo, né? Na Fórmula 1 ela vai pesquisando a tecnologia, vão criando, enfim, mecanismos, novidades nos carros que depois de alguns anos chegam ao carro que a gente dirige nas ruas no nosso dia a dia. Na questão do esporte paralímpico também. Então, por exemplo, hoje você tem materiais com os quais você faz próteses, com os quais você faz cadeiras de rodas, que a cadeira de rodas, por exemplo, se torna muito mais leve. Né? Então, isso ajuda muito, por exemplo, alguém que vai se transferir da sua cadeira de rodas para o carro e tem que pegar a sua cadeira de rodas e, enfim, colocar dentro do próprio carro. Então, se ela for de um material mais leve, obviamente que a vida da pessoa fica facilitada. E muitos desses materiais são pesquisados no esporte, para fazer as cadeiras de competição se tornarem mais leves e, consequentemente, mais rápidas. Então, algumas tecnologias assistivas, sim, se beneficiam, né, se desenvolvem no esporte paralímpico, principalmente no que diz respeito a materiais, e depois se transportam para a vida diária. Andrew, você também é vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional, né? Isso pode ser percebido, de certa forma, como um reconhecimento do trabalho aqui do Comitê Brasileiro? É um reconhecimento do trabalho feito do Brasil, ao movimento paralímpico brasileiro, eu acho. Acho que é claro que eu sou a pessoa que exerce essa função, mas, sem dúvida nenhuma, o tamanho que o esporte paralímpico atingiu no Brasil é que foi reconhecido e por isso que eu acabei sendo apenas um nome, mas eu acho que é o Brasil que ocupa essa cadeira lá pelo que conseguiu fazer, né? O Brasil foi pioneiro em muitas coisas, né? Primeira edição de Jogos Continentais, assim, né? O Pan-Americano, Jogos Europeus, Asiáticos, em que você teve organizado a versão olímpica, no nosso caso o Pan e o Parapan, foi no Brasil em 2007. Isso hoje é um modelo que se usa em outros jogos, como os asiáticos, para-asiáticos. Mas então o Brasil saiu na frente em muitas coisas, né? Na aproximação com os meios de comunicação, com a televisão, e isso é percebido pelo mundo. Então, eu acho que a visão do resto do mundo é assim, se eles fizeram algo bacana assim no Brasil, é importante que exportem isso, esse conhecimento, essa inovação, essa criatividade, essa gestão para o resto do mundo. Inclusive, os Jogos Paralímpicos do Rio foram os primeiros Jogos Paralímpicos na América do Sul, não é isso? Foram os primeiros até na América Latina, porque os Jogos Olímpicos foram primeiro na América do Sul, porque em 68 os Jogos Olímpicos foram no México.
Na Paralimpíada 68, os Jogos não foram no México, foram em Tel Aviv. Então, é a primeira edição na América Latina e tem uma importância muito grande. Mais pessoas com deficiência da América Latina participaram dos Jogos. Da América do Sul, muitos programas de desenvolvimento, de fomento foram criados ou foram ampliados aqui na nossa região. E o reflexo disso é que a quantidade de ministros do esporte, principalmente da América do Sul, que estiveram presentes nos Jogos Olímpicos, voltaram para os seus países e vieram novamente para os Jogos Paralímpicos, foi muito grande. Eu me encontrei pessoalmente com diversos ministros desses, fizemos até, encaminhamos, né, vários acordos de cooperação. Acho que essa é uma coisa que está no nosso DNA, né, pelo menos do Comitê Paralímpico Brasileiro, de apoiar o desenvolvimento dos comitês paralímpicos na América, principalmente América Latina e África, é uma coisa que está no nosso DNA e a gente gosta muito de fazer, né, apoiar o crescimento de outros países. Então, ter os Jogos aqui, abrindo uma nova perspectiva para essa região do mundo, foi muito importante para a América Latina como um todo e também alguns países de língua portuguesa da África, com quem a gente tem uma interação muito grande. E os seus governos descobriram que o esporte paralímpico existia e, enfim, e que eles têm um parceiro no Brasil. Então, isso abre muita perspectiva de desenvolvimento nesses países também. A deficiência física, mental também, assim, sempre foi um certo tabu, né? Antigamente as famílias, às vezes, né, até escondiam as pessoas, não saíam muito com elas. Isso vem mudando, o esporte pode ser considerado um grande fator, né, nesse movimento, né? Assim. Eu não tenho dúvida que, quando em 2004 nós conseguimos viabilizar a transmissão de muitas horas dos Jogos Paralímpicos de Atenas para o Brasil, e foi o Comitê Paralímpico Brasileiro que fez isso, né? Foi uma atitude criativa, empreendedora, algo que ninguém nunca tinha feito, né? A gente apoiou as redes de televisão, enfim. E na época o Clodoaldo apareceu muito forte, né? Com 6 medalhas de ouro, batendo recorde mundial atrás de recorde mundial. Isso tornou o assunto pessoa com deficiência, na minha opinião pessoal, mais palatável, né? Porque existia às vezes uma predisposição de colocar um pouco essas pessoas de lado, de não encarar o tema. Agora, num país com mais de 40 milhões de pessoas com deficiência, você não encarar um tema desse é deixar uma parcela grande da sociedade desassistida ou ignorada. Então, quando estão os atletas paralímpicos ali, é impossível você... Eu costumo dizer que ninguém assiste uma Paralimpíada e permanece o mesmo. E isso ajudou a botar na agenda nacional, a botar na agenda da sociedade a questão da deficiência. Não do esporte paralímpico, mas a questão da deficiência. Se as pessoas fazem coisas tão extraordinárias na Paralimpíada, elas também podem fazer coisas extraordinárias no seu dia a dia, no trabalho, pelo país, pela sua família. Então, acho que ajudou sim. Eu acho que a gente ainda está longe do ideal, mas eu acho que a gente avançou bastante nisso, em enfrentar o tema, arrumar soluções. Quer dizer, aqui no Congresso, ano passado, a gente teve um avanço muito grande com a Lei Brasileira da Inclusão, né, que foi, depois de anos ali, né, sendo gestada no Congresso, ela foi, né, trazida de novo para discussão, primeiro na Câmara, depois no Senado, depois o Executivo sancionou, e é uma lei que traz muitos avanços sociais e também alguns avanços esportivos. Andrew, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu conversei com Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Se você tiver alguma sugestão para o programa Cidadania, ligue para a gente no número 0800 61 2211. A ligação é gratuita. E se você quiser rever este ou outros dos nossos programas, acesse nosso site na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Cidadania.